bem-vindas a mais um episódio do Inglês Jurídico by Nathalie. Eu sou a Nathalie, a sua teacher de inglês jurídico, e hoje eu quero falar do seguinte assunto com vocês. Contract versus agreement. Qual é a diferença? Então, a gente tem aqui a tradução, da palavra contrato versus um acordo. Lembrando que aqui a gente vai estar falando de um sistema de common law. Então, qual é a diferença? Não aqui no Brasil, mas qual é a diferença desses dois termos de forma geral? Antes de começar, quem ainda não me conhece, eu sou a Nathalie, eu sou uma ex-advogada, trabalhei alguns anos com advocacia, mas hoje eu atuo como professora de idiomas, inglês regular, inglês jurídico e francês. Eu tenho cursos online, eu tenho aulas ao vivo e tem cursos também com aulas gravadas. Curso de inglês jurídico by Nathalie, curso que dá um aparato geral sobre o inglês jurídico. O meu curso de Interview in English, que ensina o aluno a fazer uma entrevista 100% em inglês. E também tem um e-book, 300 traduções para o mundo da advocacia. Então, fique à vontade para me seguir em demais redes sociais, como no Instagram, no @inglesjuridico_by_Nathalie, e também pode acessar o meu site, o dominandoinglesjuridico.com. Então, vamos lá, gente, vamos falar do assunto. Primeira coisa, o que é a palavra contract? O que significa? Essa definição eu tirei direto do dicionário jurídico Black's Law Dictionary. An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law. A binding contract. The writing that sets forth such an agreement. A contract is valid if valid under the law of the residents of the party wishing to enforce the contract. Então vamos lá, gente, o que tudo isso significa? É perfeitamente normal esses dicionários trazerem mais de uma definição para os termos, para cada termo. Então a primeira já tem a palavra agreement. Então aqui a gente está falando que o contrato é um acordo entre duas ou mais partes, que esse acordo cria obrigações que são executáveis ou reconhecíveis pela lei. Então, a binding contract é um contrato vinculante. Essa palavra binding, a gente está falando de um vínculo o quê? Um vínculo com a lei. Você é obrigada a respeitar aquilo que está disposto no contrato. Depois, a segunda definição, a gente está falando da redação. A redação que estabelece um acordo, certo? Então, no primeiro a gente está falando mais do conceito, esse vínculo entre duas pessoas, e o 2 a gente está falando do documento em si. Então, um contrato é válido somente se for válido pela lei. E pela lei, qual lei? Pela lei de onde as partes residem, ou na verdade que a parte que deseja executar o contrato reside. Então, gente, isso aqui é um contrato. Lembrando que a gente está falando de um sistema de common law. Quem ainda não viu pode olhar no meu canal, já tem vídeos sobre o sistema de common law. Mas lembrando que um contrato cria lei entre as partes. Em um sistema de common law, onde não há leis positivadas, ou pelo menos essas leis não são vistas como prioridades no sistema jurídico, um contrato tem uma força muito, muito grande. Então, isso aqui é contract. Vamos para o agreement. Mais uma vez, duas definições. A mutual understanding between two or more persons about their relative rights and duties regarding past or future performances. A manifestation of mutual assent by two or more persons. The parties' actual bargain as found in their language or by implication from other circumstances, including course of dealing, usage of trade,
and course of performance. Vamos lá, gente. Agreement. Um agreement é um acordo, é um entendimento mútuo entre duas ou mais pessoas sobre seus direitos e deveres relativos a algo, né, em seu futuro, é o desempenho passados ou futuros, na verdade. É nada mais do que uma manifestação de consentimento mútuo, mais uma vez, de uma ou mais pessoas. Então, o que vocês têm que perceber aqui? É que um contrato pode ser um tipo de agreement, mas o inverso não é necessariamente verdade. Para ter um contrato, você precisa ter um acordo entre duas pessoas. Mas o agreement não precisa do contrato, não precisa do documento. Vamos para a segunda definição aqui. A negociação, né, o bargain, a negociação real das partes conforme o próprio idioma, então a própria compreensão dentro do seu idioma, ou por implicação de outra circunstância, como um curso, um processo de negociação, né? Um processo assim de comércio, de comercialização ou de desempenho. Ou seja, o agreement é muito mais amplo do que um contract. Vamos para algumas diferenças básicas de um contract e um agreement. A contract is a specific formal legal agreement reached between two or more parties. Então, um contrato é um acordo formal e legal, e especificamente alcançado entre duas ou mais partes. An agreement refers to an arrangement between two or more parties. Então, um acordo se refere a um acordo, na verdade, entre duas ou mais partes. A palavra arrangement, a forma que as pessoas organizaram aquele acordo, né? Arrumaram aquilo. Então, aqui a gente vê nitidamente que uma das maiores diferenças entre os dois é o quê? A formalidade. O contrato precisa respeitar a lei, precisa respeitar alguns requisitos, enfim, enquanto o acordo não necessariamente precisa ser um acordo legal. Pode ser um acordo entre duas pessoas, né? Duas pessoas que moram junto. Você tira o lixo enquanto eu lavo a louça, combinado? Então, a gente está falando de algo que foi combinado entre as duas partes. Não necessariamente precisa ter um vínculo jurídico. Continuando. A contract is legally binding and enforceable in a court of law. Um contrato é juridicamente vinculante. Então, e executável perante a corte, perante um tribunal. Então, o contrato você pode executar. A gente fala aqui no Brasil, né, que é um título jurídico. Então, um título, extrajudicial, né? E judicial também, na verdade. Enquanto o agreement, not all agreements are legally binding. Nem todos os acordos são juridicamente vinculante. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, de você tira o lixo enquanto eu lavo a louça, você não pode ajuizar uma ação se a pessoa não fez a sua parte, certo? E, por último, the requirements of a contract are stricter and more precise. Os requisitos de um contrato são mais rígidos e mais precisos. Enquanto requirements are not as strict and precise for agreement, né? Os requisitos não são tão rigorosos e precisos. Então, resumindo aqui para vocês, o contract, a gente está falando de um contrato legal, precisa obedecer certos requisitos. Também tem um vídeo aqui no canal sobre contract. E o agreement
pode ser muito abrangente, não necessariamente vinculante e não necessariamente jurídico, não precisa seguir tantos requisitos. Então é isso, gente. Aqui estão as referências, os links que eu utilizei. E se tiver ficado alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo ou pelo @inglesjurídico by Nathalie, ou pode me enviar e-mail, entrar em contato também através do meu site. Thank you very much. See you next time.